porque o Zoom agora é levemente escandaloso para dizer que está gravando. Acho que alguém teve problema com isso em algum lugar do mundo. Pois bem, então, vamos começar a nossa mesa temática. Ensino Superior e Jogos de Tabuleiro, reflexões. Meu nome é Francis Moraes Almeida. Eu tenho o prazer de apresentar os colegas aqui que vão participar dessa discussão. A nossa ideia é fazer uma exposição inicial de cada um dos participantes, depois a gente abre para as manifestações, que as pessoas quiserem falar no áudio, escrever. Eu vou ficar aqui mais como um mediador e como um curioso, que vai fazer perguntas também para as pessoas, ajudar a quebrar o gelo e aquele tipo de atividade que os mediadores devem fazer para propiciar um bom debate. Mas eu espero que todos gostem da atividade. As experiências são bastante distintas dos nossos participantes. A Maria Vitória Maia, como vocês veem, que é a Vicky Maia, que aparece aqui, o Cássio Lemos e o Rafael Jacques, que são os nossos 3 participantes da mesa. E eu sou o Francis, que eu vou me apresentar e cada um dos demais vai também se apresentar pelo que a gente conversou antes. Então, eu sou o Francis, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Departamento de Ciências Sociais, embora minha formação seja em Ciências Sociais e Psicologia. Então, e jogador há bastante tempo de RPG, desde que eu fiz minha graduação, o primeiro trabalho que eu tentei fazer na psicologia foi assim, o uso de RPG para ensino, e na psicologia. Só que naquela época era 98 e a coisa era literalmente tudo mato. Então, muito tempo depois de ter estudado psicopatas, loucura, crime e outras coisas do tipo, no mestrado e doutorado, é que eu acabei me voltando novamente para esse tema e tenho algumas experiências na área também que alguns colegas aqui já conhecem, mas que depois a gente pode trocar algumas ideias. Mas meu papel aqui é só ser o anfitrião de vocês. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Vicky. Por favor, Vicky, tenha bondade. Bem, boa tarde. Estão me ouvindo direitinho? Ok. Meu nome é Maria Vitória Campos Mamed Maia. Eu sou professora da UFRJ, da Faculdade de Educação, recentemente, nos últimos 12 anos, igual o Francis, tenho outras habilidades, como ser formada em letras, mestrado em letras, ter dado aula de literatura, e depois eu fiz psicologia, e fui me interessando por jogos, porque minha mãe sempre estudou jogos milenares. Então, eu sempre usei, tanto no consultório quanto em sala de aula, num tempo mais jurático, talvez, do que do Francis, porque eu comecei a dar aula em 1983. Então, era literalmente jurádico. Mas eu sempre apostei nessa questão. Não sou uma jogadora, mas acredito no jogo como um excelente espaço de criação de vínculos e interlocução e de consultório também. Então, essa sou eu. Então, eu sou o Cássio, tá? Meu nome é Cássio Lemos, sou professor aqui em Santa Maria, na Universidade Franciscana. Trabalho nos cursos de jogos digitais, principalmente, né? Sou lotado no curso de jogos digitais, mas também trabalho nos cursos de design e de publicidade. E sou um jogador, né? Jogo aí há um bom tempo. A gente tem um grupo, né? Junto com o Francis, aí a gente tem um grupo desde 2009, jogando. Vocês podem ver aqui atrás, né? Tem um monte de jogo da coleção aí e tal, que infelizmente estão parados há um bom tempo. Mas vamos ver como é que vai ser um possível retorno, né, à presencialidade e tal. E a minha linha de trabalho com os jogos de tabuleiro é mais voltado, assim, não os jogos como uma ferramenta, né, de estudo, mas como o objeto de estudo em si, né? Eu trabalho bastante com o desenvolvimento de jogos, mas aí na conversa, então, a gente fala melhor. Eu sou formado em design gráfico,
meu mestrado é em artes visuais, onde eu trabalhei também, né, com experiências interativas, então com jogos e coisas assim, modos de interação, realidade virtual. Mas, apesar de eu dar aula no curso de jogos digitais, né, a gente também tem um foco no início do curso, bastante em jogos de tabuleiro. E eu acho que é isso aí. Então, boa tarde aí todo mundo. Satisfação estar aqui, agradeço grandemente o convite. Meu nome é Rafael Jacques, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Acho que antes de mais nada, assim como todos, também sou jogador, né, desde que me conheço por gente, sempre tive ou com algum jogo de tabuleiro ou com um videogame, alguma coisa assim, sempre fez parte da minha história. E tanto é que quando eu resolvi começar a faculdade, enveredei para o lado da computação, porque eu queria desenvolver meus próprios jogos, queria desenvolver meus sistemas, enfim, de computação. E só que no final da graduação eu acabei mudando o meu foco e eu comecei a dar aula. Então, acabei me tornando professor por N fatores da vida, acabei virando professor e aí trabalho com meus alunos na parte de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de jogos, só que aí comecei a querer me aprofundar mais na parte de estudo do jogo em si. Então, por isso que acabei fazendo mestrado e doutorado na área de educação, e aí pesquisando a minha paixão desde sempre, que é o RPG. Então, eu não trabalho tanto com jogos esses board games, né? Embora também faça parte da minha área de pesquisa, mas o meu forte mesmo, que eu gosto mesmo de trabalhar, é o RPG, né? Aquela paixão pessoal, assim, que move a gente. E então é isso, essa é a minha área de especialidade e acredito que vai ser uma boa discussão aqui para todos esses olhares diferentes aí em torno do jogo. Muito obrigado. Eu acho que agora vai para mim, né? Então vamos lá. Tenha bondade, a palavra é sua. Obrigada. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Perfeito. Viva! Muito obrigada pela paciência. Vamos lá. Eu dei nome ao que eu gostaria de mostrar para vocês entre parênteses. Por quê? Porque no lugar onde eu trabalho e como eu trabalho, o lúdico, o brincar, o jogo, a criação de jogos, mesmo artesanais, fica sempre entre parênteses. Por que fica entre parênteses? Porque ninguém acredita nisso. Dizem que quem faz coisas com jogos, ou senta no chão, ou coisa parecida, pelo menos aonde eu trabalho, com as turmas que eu trabalho, na faculdade que eu trabalho, não é, de maneira nenhuma, ser uma professora universitária. Então, eu botei entre parênteses. E aí eu me fiz a seguinte pergunta, né, para ver se eu provoco alguma coisa. Por que educamos ou por que não educamos? Olhando aí, o educar é uma coisa bem diferente. Não é sentar e ficar vendo aula. E aí eu fiz essas perguntas. Educamos sempre, educamos quando não educamos. Por que educamos e por que não educamos? E o que eu acho interessante de chamar a atenção aqui, para qual educação contribui nossos métodos e maneiras de nos relacionar na e com a universidade, a academia, o ensino superior, e eu vou incluir aqui a pós-graduação também. Né? Porque ensino superior as pessoas pensam que é graduação. Não, você tem depois mestrado, doutorado e o pós-doc, caso vocês tenham paciência. E aí, essa é uma pesquisa que eu comecei a desenvolver há muito tempo atrás, quando eu comecei a ser chamada, onde está a professora? Como é que ela está sentada no chão? Se chama o lúdico no ensino superior, uma prática impossível. Né? E também isso tudo aparece a partir de uma frase que eu sempre pergunto para os meus alunos, como a única questão que eu irei querer no final de um semestre. É o que você aprendeu daquilo que eu pretendia ensinar. Essa é a única questão. E eles vão ter que desenvolver uma forma de me mostrar
o que eles conseguiram entender e aplicar na vida deles. Bem, outra pergunta, né? Por que na formação de professores, no meu ambiente, a ludicidade é um espaço pouco explorado e muitas vezes inexistente? Tem mais perguntas. E que eu gostaria de destacar seria: em que espaços nos é permitido sermos, longe de termos de ser ou termos de produzir? Simplesmente sermos. Mostrar o que aprendemos ou mostrar o que pensamos, sem um modelo tão pré-existente, onde a criatividade é jogada no lixo. Porque o que eu espero como docente, ou o que eu espero do outro, é uma resposta já pronta. Para resolver esse problema, eu tive uma turma que simplesmente tinha pânico de qualquer avaliação em psicologia da educação, que é a disciplina que eu dava. Depois, também jogos e brincadeiras, e também psicopedagogia. A de psicopedagogia era terrível. Um medo horroroso. Aí eu peguei o jogo Uno e inventei a bruxinha pergunta. Criei as regras e tudo mais. E eu criei as cartas, fiz vários baralhos à mão, tá? E essa cartinha aqui, não sei se vocês estão vendo, que tem a bruxa, sou eu. Tinham 4 ou 5 bruxas. Quem tirava a bruxa, mudava uma regra. Mas se eu tinha uma bruxa na minha mão, se eu achasse que tinha alguma coisa no jogo sem ser cooperativo, eu jogava a carta da bruxa e aí era eu que fazia a pergunta. Nunca precisei usar a carta da bruxa. Os alunos brincavam e faziam, e eles diziam: Vicky, a pergunta está muito difícil. Mas não fui eu que criei a pergunta, nem a resposta, foram vocês me mandaram, eu corrigi, que a única certeza que eu podia dar era que não tinha erro naquilo que eles tinham formulado, para eles não terem medo. Em outro ano, eu criei esse dominó com essa letra toda, porque eles tinham que falar desses autores todos. Aí eu criei um dominó, como é um dominó. E aqui estão as regras, né? Ou seja, eu gravava ou tirava foto e eles iam jogando de acordo com tiras de jornal, de livre acesso. Eu imprimi, cortei, é um bolo desse tamanho. As turmas tinham uns 60 alunos. Aqui é outra atividade que a gente inventou, que é dentro-fora. Era uma turma de psicanálise e eles tinham que falar de inconsciente, consciente. E eu inventei com eles que eles, a partir do material que nós pudéssemos montar, eles teriam que demonstrar o que era essa dinâmica. E nós tivemos várias expressões e o material ficava no centro. É interessante como turmas que eram muito competitivas e não sentavam no chão, começaram a trazer para dentro da sala deles de estágio algo mais cooperativo. Isso já estamos em 2013. Quem é que fazia com que eu pudesse pensar assim? Bem, eu no meu grupo de pesquisa, que é o Lupeia, eu trabalho com vários autores, mas tem um que me norteia, que é o Winnicott, que é um psicanalista inglês que acredita nesse espaço da criação e do brincar do entre. Aqui é como eram formados os jogos. Isso também, em 2013, eu peguei um jogo da minha filha, na época pequena, não aí, há muito tempo atrás, chamava Pizza Maluca. E, achando na rua um negócio que tampa o sol, eu montei o jogo em casa com uma aluna / amiga minha. E os alunos tão adultos e comportados, se eles rodassem aqui, ó, e caísse a pizza do outro, eles perdiam a pizza. E se eles estavam com muitos pontos, eles davam os pontos para os outros e assim continuava. E aqui é a reação de um dos alunos tomando a pizza do coleguinha, porque ele tinha ganhado o amarelo e o azul estava quase em branco. E eles conseguiram
aprender o que eu pretendia e o que eles achavam que tinha aprendido. Uma outra coisa que eu acho que o jogo proporciona no ensino superior é a ideia de criação e recriação de regras. As regras são para ser mudadas. Isso aqui é um jogo muito antigo, que imitava o início dos jogos, eu acho que do Nintendo, eu não sei bem. E eu levei, só que eu não tinha mais as regras. Aqui é o pega palito, só que eu botava 5 juntos. E tem vários, aqui é tátil. E eu levava, os alunos, a maioria não conhecia, e não tinha as regras. E eu dizia, como é que vocês podem inventar um jogo a partir disso? Não vale olhar no celular. E eles inventavam, e eles morriam de rir, e depois eles tinham que trocar. Mas sempre com a matéria que a gente tinha estudado ao longo do semestre. Essa é, de novo, a pizza maluca, só que em outra disciplina. Se vocês repararem, a reação é a mesma. Quem está com a pizza toda prontinha e ganharia, fica desesperado porque tem que trocar. Aqui já foi em outra disciplina, onde nós recolhemos sucata no corredor e pedimos nos lugares da UFRJ, e eu só levei papel pardo. E a pergunta era, crie um objeto e uma atividade que sirva para educação infantil, jogos e brincadeiras. E aqui estão os alunos fazendo. Aqui já foi um passo um pouco diferente. Eu não sei quem acompanhou, chega uma época que o que acontece é o centro do Rio de Janeiro ser tomado pelos Black Blocs, pelo BOP, e as pessoas que estavam lá nas manifestações presas. Meus alunos conseguiram chegar, são alunos da pós-graduação aqui. Não faziam educação, mas não necessariamente de educação. E eu tinha que dar um texto para eles, a gente tinha que discutir. Essa era a regra da aula. Todo mundo de celular acompanhando, eu falei assim, muito bem, nós não vamos fazer nada disso. Eu fui no meu carro, peguei, joguei as coisas que eu tinha, e eles foram criando o que estava acontecendo no centro da cidade. E eles criaram um jogo com regras e tudo mais, chamado Cidade Sitiada. Porque eles ficaram comigo dentro da UFRJ até a noite, porque eles tinham que chegar nas barcas para poder sair do Rio. E eles nunca na vida compreenderam tão bem a teoria de Heisinger e o jogo. Eles que disseram isso. Aqui, eu não sei RPG, mas aqui tem 2 atividades. Nesta daqui, a gente criou um RPG com bonequinhos e tudo mais, com um mapa da universidade que foi feito em pano, aonde eu dei o nome de Sobrevivendo à Faculdade de Educação, resolvendo o labirinto de dificuldades de aprendizagem. Esses que estão aqui. E os alunos jogaram e aprenderam muito e saíram pelo corredor à noite procurando as salas. Eles encarnaram mesmo os papéis. Já aqui era criação de objetos que servissem para explicar um autor específico de jogos e brincadeiras, no caso Vallon, que é movimento. E esse menino pegou um copo e fez um girador, que depois foi aproveitado na sala dele, que ele fazia estágio. Em 19, último ano que eu dei aula por causa da pandemia, os alunos de psicanálise resolvem fazer um jogo, é sempre de trilha, se vocês repararem, porque eu acho que é o jogo mais simples de se entender, e também nos estudos que eu faço, um dos mais antigos, né? Era a Marca na Selva. Então, se vocês olharem, eles fazem um jogo e tem o limbo, pré-faculdade, graduação, conseguir se formar, pós-graduação. Quando eles criam as regras, tudo eles que fizeram, e eu assistindo, a partir do que tínhamos estudado. E eles fizeram esse buraco aqui, e botaram o nome do jogo de limbo. Me perguntaram, um aluno perguntou, limbo? Limbo que é, professor, assim, cemitério? Aí o que acontecia? Ninguém conseguia passar das barreiras que eles disseram, desculpa, é o relógio da minha avó.
Eles não conseguiam nunca, eles iam sempre para o lindo. Só um aluno de 10 conseguiu chegar até a graduação. Tais eram os obstáculos que eles colocaram da vida deles. E aí a gente começou a falar de uma outra coisa. Não de psicanálise, sim, mas sim de vínculo, como foi acontecendo anteriormente. Chegamos na pandemia, eu me mantenho online com os meus alunos de uma disciplina, Criatividade e Educação, e a outra, meu próprio grupo de pesquisa. E nós nos mantemos em todo o período excepcional online para que a gente pudesse necessariamente se encontrar e ver se está todo mundo bem. No final, eles propuseram fazer algo que fosse artístico, com imagens e o que eles sentiram e o que eles tinham, o que tinha sido esse período. E aí nasceram 2 e-books, que nunca foram publicados, são deles. O nome foi A Imaginária Abissal, que é o nome de um dos trabalhos feitos, tá? E o outro é uma foto de um dos alunos, Enquanto Me Transformo, Reflexões sobre Vivências Lúdicas. Aqui também é outra aluna. E tem várias páginas com poesia, com uma série de coisas, aonde foi o fechamento do ano de 2020. E nós estamos agora em 2021. Então, aí virou um tabuleiro virtual, a gente foi montando e foi estruturando. Então, essa é a minha experiência com jogos como docente no ensino superior. E é isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. Bem, qualquer jogo que eu proponho ou os alunos criam, eu sou o elemento primeiro a ser experimentado. Estou eu aqui. E aqui sou eu aprendendo a usar o quadro branco do Zoom. Então, valeu. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. E desculpe a confusão do início. Ótimo, Vicky. Muito grato. Vamos fazer as palmas virtuais aqui. No final, a gente faz as palmas não virtuais. A gente abre o áudio e faz uma algazarra aqui. É muito divertido. Então, pessoal, vamos ouvir um pouco o Cássio, para depois passar para o Rafael, e aí a gente vai para o bate-papo. Tá, quero começar agradecendo, né, o convite, uma honra estar participando, né, dessa mesa, participando desse evento. O cara tanto escuta falar, né, e de repente está participando da Gencom, como assim? Né? A vida vai levando o cara para uns lugares legais, assim. A minha fala, eu não preparei, assim, um material, porque eu queria mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui, assim, de alguns jogos e tal. Então, assim, o meu papel de utilização de jogos no ensino superior é mais... assim, como eu dou aula num curso de desenvolvimento de jogos, então é isso que eu faço, né? Como eu tinha falado no início, assim, eu não utilizo os jogos como uma ferramenta, né, para um outro conteúdo, assim, a gente está, né, com os alunos desenvolvendo jogos. Então, e os jogos de tabuleiro, né, como o curso que eu dou aula é jogos digitais, o nome do curso é jogos digitais. Mas como é que funciona então os jogos de tabuleiro nisso? Porque assim, enquanto os alunos entram no curso, eles ainda não sabem programação, né? E para a gente fazer um jogo digital, uma das coisas principais é fazer a programação do jogo. E eles ainda estão recém começando lá com introdução aos algoritmos e tal, então não tem como exigir que os alunos já saiam programando um jogo. Existem ferramentas, né, fáceis, né, com programação em blocos, em coisas assim, mas a gente, né, já está lidando bastante com game design. No primeiro semestre eu já dou a disciplina de game design 1 para o pessoal, então a gente trabalha já com projeto de jogos. E aí que entra bastante os jogos de tabuleiro. Quando a gente estava no presencial ainda, a gente tem uma ludoteca no curso, que a gente joga bastante daí com a gurizada, assim, né? Até porque também tem aquela velha história do repertório, né? A gente não tem uma cultura dos jogos modernos no Brasil, né? Dos chamados jogos modernos, jogos contemporâneos e tal, que seja.
Então, assim, os alunos, alguns deles não conhecem muito, né? Vêm com aquela bagagem dos jogos mais tradicionais, assim. Só que em termos de game design, né, de desenvolvimento de jogos, são jogos que a gente tenta fugir um pouco, né? A gente tenta criar coisas mais numa linha mais contemporânea, assim, né? Como esses jogos que a gente está mais acostumado a jogar, por exemplo, né? Que nem a gente estava falando antes de Pandemic, né? Jogos assim. Então a gente tem lá no curso uma ludoteca que a gente joga bastante com os alunos, né? Até para ajudar a criar esse repertório. Aqui na cidade, né? Eu sou de Santa Maria também, que nem o Francis. Aqui na cidade a gente chegou a ter, há alguns anos atrás, durou pouco menos de um ano, eu acho, uma luderia. Então era bem legal, assim, porque a gente ia jogar lá, né? Várias vezes joguei com o Francis mesmo, a gente ia jogar e às vezes encontrava alunos meus jogando lá. E isso era bem legal, assim, porque ia criando esse repertório, né? A gente quer que... Há pouco agora saiu, eu acho que, né, resultado do Spiel, né, com jogos premiados e tal. Então, tipo, o que a gente quer? Quer que os alunos desenvolvam jogos que, por que não, né? Sejam algum dia, sejam premiados. Ou comecem a sua trajetória de desenvolvimento para mais adiante, enfim, desenvolverem jogos que sejam premiados, ou, né, que sejam conhecidos, ou que sejam muito bons, enfim. E esse repertório é sempre bastante importante, né, para os alunos. Então, a gente trabalha bastante, assim, jogando com os alunos. Agora, né, com a pandemia aí, um ano e meio, assim, no remoto, tem alunos, por exemplo, que eu não conheço nem o rosto dos alunos, né, porque só online, assim, muitas vezes aluno que nem abriu a câmera, nem ligou o microfone e tal. Então a gente, né, faz assim, tipo, já falei pra galera usar o Tabletopia, o Tabletop Simulator, o Board Game Arena, né, algumas coisas assim, para ir criando esse repertório, né, de jogos de tabuleiro, porque mesma coisa, apesar da gente estar também trabalhando remoto no primeiro semestre do curso, a gente trabalha muito com jogos analógicos, então a gente desenvolve, né, jogos analógicos e tal, assim. E a gente tem, assim, no curso, todo final de semestre, uma amostra da produção dos alunos durante o semestre, com premiação daí. Tipo, não que seja uma coisa assim para instigar a competição entre os alunos. Na verdade, é mais para premiar quem fez algum trabalho muito legal, assim, sabe? Então, uma das categorias é jogos de tabuleiro. Então, isso é legal, porque daí os alunos do primeiro semestre, né, que assim entraram no curso e que ainda estão, né, não estão fazendo lá o seu The Witcher 4 já, assim, mas também estão, né, de alguma forma, assim, tipo, sendo recompensados por aquele trabalho deles. Então, a gente já teve um semestre que era para criar, né, uma adaptação de um jogo de tabuleiro, um jogo de tabuleiro adaptando um jogo digital. Então saíram alguns jogos bem legais, assim, fizeram adaptação de Fallout, de Ark. É Ark? Acho que é Ark, um que tem que caçar dinossauro, né? Que daí era um jogo que criaram sistemas de construir coisas, bem legal, assim. E aí tu via que o pessoal que tinha um certo repertório a mais de jogos, sabe, conseguia implementar umas coisas diferenciadas, interessantes, assim. Aqui em Santa Maria a gente também tem, né, um pessoal que desenvolve jogos, assim, que já teve, né, lançamentos comerciais e tal. E aí a gente conseguia esse contato também, né, do pessoal vir em sala de aula, mostrar o processo pro pessoal e coisas assim. Então, é uma prática bem legal, assim, bem recompensadora, apesar de que, né, a gente está aí se encaminhando para 2 anos remoto e tal, mas é muito legal da gente ver e testar isso em sala de aula, né? Jogar com os alunos os jogos que eles estão desenvolvendo, apontar coisas também, né? Tipo, quem sabe tu joga tal jogo, pode te dar alguma uma referência, né, diferente para isso que tu está fazendo e tal. Porque os alunos ainda chegam muito com aquilo assim de, como é que é o teu jogo? Vai ser assim, rola um dado e anda o quanto saiu no dado e aí puxa uma carta e vê o que acontece.
E tipo, tá, tem um monte de jogo que é nessa linha, mas aí eu digo assim, tá, qual é o teu público-alvo, né? O que que tu tá querendo? Qual é a experiência de jogo que tu quer proporcionar com isso? Porque nisso tu não tá dando uma escolha para o jogador, né? O jogador vai rolar um dado e ele não tem influência no resultado da rolagem do dado. Tu vai mandar ele puxar uma carta de um baralho, ele não tem influência também, né? Ele não tem um poder de decisão. Aí fazer com que os jogadores consigam enxergar esse tipo de coisa também, né? Isso é legal, colocando eles a jogarem certos jogos, assim. Aí eu vou compartilhar agora aqui, rapidão, tela, para mostrar para vocês uma outra coisa que a gente faz aqui. Agora eu que não estou conseguindo abrir o negócio aqui. Mas vai dar certo. Isso é a maldição da pandemia, fique tranquilo, Cássio. Não é mais que eu cliquei numa janela e não aconteceu nada. Assim, talvez vocês já tenham ouvido falar em Game Jam. Game Jam é um evento. Eu dei um play no PowerPoint e tomou minhas 2 telas aqui agora. Eu também não costumo usar o PowerPoint, mas aí quando eu uso acontece isso. Agora deu certo. Game Jam é um evento de criação de jogos. Vocês estão vendo minha tela? Acho que estão, né? Porque agora de novo tomou conta aqui, sumiu o Zoom. Tudo certo. Tá, então, Game Jam é um Mas evento tá que a gente... tudo aparecendo. Oi? Sumiu o Zoom, mas a gente tá te vendo, tá tudo certo. Tá, para vocês não sumiu, para mim sumiu. Isso acontece bastante no Teams, né? Eu dou aula pelo Teams, aí quando compartilha uma tela, some a tela que eu tô dando aula, assim, tipo, pra quê se eu tô compartilhando a outra tela? Enfim, Game Jam é um evento que a gente organiza aqui com os alunos. E desde antes de eu dar aula no curso de jogos mesmo, quando eu fui professor substituto no curso de desenho industrial da UFSM, lá em 2016, que eu comecei a dar aula. Então, não sou professor há tanto tempo assim. Mas aí lá em 2016, né, dando aula lá na UFSM, eu sou formado, né, no curso lá, no desenho industrial da UFSM, e eu sempre gostei bastante de jogos, né, colegas meus, né, na época da graduação, gostavam muito de jogos, e a gente não tinha, assim, jogos na grade do curso, né, e a gente queria muito trabalhar com jogos e tal. Então, quando eu dei aula lá, eu dava aula de fotografia, mas eu criei uma DCG, que era desenvolvimento de jogos. E comecei a instigar o pessoal também, porque eu via que tinha muita gente que gostava de desenvolvimento de jogos e queria fazer jogos e tal. E como era um curso de design gráfico, então, né, a gente conseguia lidar, e tipo, a gente não tinha programação, mas a gente era um curso de design gráfico. Então, o jogo de tabuleiro foi muito utilizado, assim, né? Eu instigava muito a galera a fazer jogos de tabuleiro. Então, aqui, eu vou passar meio rapidão aqui, essa apresentação. Então, né, é um trecho de uma outra apresentação que eu tenho. Então, só coloquei algumas coisas aqui, tipo, meio que uma propaganda, né, de Game Jam. Até o Francis chegou para participar de algumas com a gente, né? Então, por que participar de Game Jams, né? Porque vai te dar mais experiência, vai te dar mais repertório para, né, trabalhar, vai criar contatos com outras pessoas que gostam da mesma coisa, né? Desenvolvimento de jogos. Vai surgir, provavelmente, né, amigos também que fazem isso. E oportunidades de trabalho, né? Teve mais de um projeto que começou numa Game Jam e que depois o pessoal se juntou para lançar comercialmente também, assim. Isso aqui eu sempre digo para os alunos no início, assim, né? Que gostar de jogar é bastante diferente de fazer jogos. Então, eu gosto de fazer uma analogia bem besta, mas que eu acho que funciona, que é assim, eu gosto muito de comer churrasco, mas eu não sou um churrasqueiro num restaurante, assim, sabe? Então, gostar de fazer muito uma coisa não significa que tu vai, sei lá, trabalhar com aquilo. Então, tem muita gente que chega no curso de jogos porque gosta muito de jogar, mas fazer jogos é uma coisa bastante trabalhosa, né? Assim como qualquer outra área, né? Trabalho é trabalho. Mas que tem que jogar bastante, mas não é só jogar, né? Tem que
suar bastante também para desenvolver. Aqui, rapidão, assim, só alguma coisa de metodologia que a gente conversa com o pessoal, né? Mostrando algumas etapas de metodologia para desenvolvimento. Não vou me ater isso aqui, né? Até porque eu também já não sei quanto tempo que eu estou falando. Mas, bem rapidão, né? Só os ciclos de desenvolvimento, né? Até chegar um momento em que a gente tem que finalizar o projeto. E aí isso pode ser por vários motivos. Pode ser porque acabou o prazo, pode ser porque acabou o dinheiro para seguir desenvolvendo, pode ser porque, sei lá, a publisher está exigindo que tu lance esse jogo de uma vez. Enfim, ou pode ser porque realmente o jogo tá finalizado, né? Não precisa ser só por essas outras coisas, pode ser porque o jogo tá pronto mesmo também, né? Mas como é importante a gente ter vários ciclos, assim, né? A gente vai testando, sempre tem um teste e uma avaliação desse teste e ver se isso precisa ser mexido e tal. Aqui alguns cartazes, né, de algumas game jams que a gente já fez, a gente está desde que começou a pandemia, a gente pausou, assim, porque é um evento que a gente, apesar de existirem muitas game jams que são online, é um evento que a gente gosta muito de desenvolver ele de forma presencial, porque acredita que funciona melhor, assim, e tal, até por ter essa troca, né, entre os participantes. Se tu tá tendo um problema para fazer alguma coisa no teu jogo, tu levanta, vai na mesa do lado, assim, pede ajuda de alguém que tá fazendo algo também, e que possa saber a solução disso. Ou tu precisa de alguém para testar teu jogo, tu só dá um grito, assim, chama. Então a gente está, né, desde o início da pandemia sem fazer game jams, mas também já estamos com uma crise de abstinência, então acho que esse semestre sai uma online de qualquer jeito daí. Então aqui alguns cartazes, aqui algumas fotos dos eventos, então desde 2016. Que eu vou passar bem rapidão, porque é só da galera faceira, assim, no final do evento ou durante o evento. Então foi, né, a gente conseguiu ir juntando gente de bastante, de várias áreas, assim, né, de vários cursos e tal. Então começou o pessoal só lá do design, depois tinha pessoal também da ciência da computação, tinha pessoal da música, das artes, das letras. Então bastante gente, assim, de várias áreas, isso foi muito legal. E aqui vocês podem ver, ó, tem um jogo, opa, tô na tela errada, tem um jogo de tabuleiro aqui que a gente fez também, ó. Então, seguido a gente desenvolve também jogos de tabuleiro nas Game Jams, que é isso, começa na sexta-feira e vai até o domingo. Então são, né, tipo, sei lá, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde na sexta e termina 5 horas da tarde no domingo. Então, mas como é que eu consigo desenvolver um jogo em 48 horas? Porque assim, não precisa desenvolver um jogo se não conseguir. Chega no fim do evento e não tem um jogo. Tudo bem, não tem problema. A gente foca bastante no processo e nessa troca, né? E não é uma competição. Então, tipo, tudo bem, não conseguiu fazer um jogo no fim de semana? Foi só um fim de semana, né? Não foi, tipo, sei lá, 2 anos de tentando fazer e falhou o projeto, sei lá. Foi um fim de semana, então alguma coisa você deve ter aprendido, provavelmente, durante esse fim de semana. Então, isso que conta. Eu não vou colocar, mas eu tenho depois aqui alguns vídeos de alguns jogos envolvidos. Eu vou deixar para vocês uns links e aí eu vou jogar no chat aqui também. Porque daí tem um. Estou compartilhando a tela ainda, né? Não era só o PowerPoint, agora está nessa tela aqui. Que tem esse site aqui, ó, gamejamsm.tumblr.com. Porque era mais fácil criar os links aqui pela ferramenta do Tumblr, que era gratuita também. E aí aqui a gente coloca os links de todos os jogos que já foram desenvolvidos ao longo dessas 12, 13 Game Jams, agora não sei o certo quantos a gente já fez. E a maioria deles dá para jogar no navegador mesmo, mas também tem alguns, né, como eu disse, alguns jogos de tabuleiro, e aí vocês podem baixar os arquivos e jogar e tal, né. Esse aqui era aquele que estava em cima da mesa lá. Tinha até trilha sonora que foi criada. Deixa eu ver aqui, tem um... Esse aqui, ó. Esse foi criado na primeira Game Jam, lá em 2016. E assim, a Game Jam, como é que funciona? Tem um tema central do início, e todos os grupos desenvolvem jogos baseados nessa temática. Então, né, nessa Game Jam aqui, o tema era chave.
E aí a gente criou, eu participei desse grupo aqui, a gente criou um jogo em que tu tinha que conseguir criar conjuntos de chaves da mesma cor e tal, e da mesma força, assim, que os baús que tinham para tu conseguir abrir e tal, e depois podia roubar algumas joias dos outros, né? Fazer conjuntos. A moral era fazer conjuntos de joias, e para tu conseguir abrir os baús, tu precisava, né, ter chaves da mesma força, assim, e tal. Eu vou colocar aqui o link para vocês, né? Quem tiver interesse em dar uma olhada. Aqui disse que eu mandei diretamente para o Francis. Como é que eu mando para todo mundo? Aqui, ó, para todo mundo. Ah, eu Eu sou... posso, e o que Eu já vocês mandei ali. quiserem adicionar, eu mando como mensagem para todo mundo que está inscrito no evento, daí fica Aham, na página da tá. Jacob. Beleza. Mas enfim, é isso, né? O meu uso dos jogos de tabuleiro no ensino superior, aí, como é a nossa mesa, é mais isso, é o desenvolvimento de jogos, né? Eu não cheguei a catar, assim, até porque tem coisas que tá sendo desenvolvido agora, assim, também. Então, eu não cheguei a pegar, né, jogos dos alunos, assim. Então, tem mais dessas game jams. Então, quem quiser dar uma conferida e tal. Quem quiser jogar e mandar depois algum relato de teste do jogo também, a gente agradece bastante, porque é sempre bom, né, ter mais playtest, assim. Mas é isso, né? A gente trabalha bastante com desenvolvimento também de versões digitais de alguns jogos e tal. E aí agora, do nada, eu lembrei, só para encerrar, assim, eu lembrei de um projeto, isso de quando eu ainda estava lá na graduação. Foi um projeto que eu trabalhei com um professor da história, que era para desenvolver um jogo baseado nas guerras guaraníticas. E a gente fez um jogo, né? Um jogo de guerra, assim, que era para ensinar, né, sobre guerras guaraníticas para os estudantes e tal. E, e agora a gente estava pensando em isso faz mais de 10 anos, assim, mas a gente estava pensando em fazer uma versão digital dele agora, assim, né? Então, conseguir, para ter até mais alcance também, por conta de pandemia, né? Para conseguir atingir um público maior, assim. Mas, enfim, é isso. Passo a palavra. Perfeito. Eu apenas digo aqui que, embora seja tipo War, o Guerras Guaraníticas ficou bem melhor que o War. É tipo War, é tipo War. É tipo War, mas é bem melhor. Então, pessoal, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Rafael. Tenha bondade, meu caro. Muito obrigado, Francis. Bom, eu vou utilizar uns slides rapidamente aqui. Espero que eu consiga projetar eles, né, já que tem uma maldição sobre a nossa apresentação hoje, mas espero quebrar a maldição agora. A ideia dos slides, na verdade, é só eu guiar um pouco a minha fala, porque eu acredito que seja mais rápido assim para poder me situar e também não ficar dando muitas voltas. Acredito que já dê para enxergar aí, então, sim, tá. Muito obrigado. Então, assim, eu vou fazer alguns comentários sobre a minha experiência, tanto na graduação como também no ensino médio, porque eu tenho tido um contato mais próximo com o ensino médio mais recentemente. E só que agora, né, nesses tempos de pandemia, então tá tudo do avesso, né? O Cássio estava falando ali e eu tava compartilhando da mesma dor, né? Tem aluno que eu nem sei se de fato o aluno existe, porque a única coisa que eu sei dele é uma bolinha com uma letra. Então, eu sei que tem uma entidade na sala de aula, mas, né, a gente não tem esse contato tão próximo. E e aí, quando a gente fala em jogo, a gente pensa exatamente no contrário, né? A gente pensa numa proximidade, né? De a gente estar ali compartilhando, né? E realmente é algo que eu tenho sentido muita falta. Então, o que eu queria comentar aqui, dos pontos que eu separei para conversar, quando a gente começa a falar em jogo, é uma coisa que sempre me incomoda muito, que é uma dualidade, né? Uma dicotomia entre jogo de entretenimento e jogo educativo.
E aí sempre me vem à mente, né, aquela situação, né, chega na sala de aula e diz assim pro pessoal, ó, hoje a gente vai jogar um jogo. Aí todo mundo fala, Ê! Mas é um jogo educativo. Ah, e aí não dá aquela empolgação, por quê? Porque, né, vem aquela fama, né, de jogo chato, de jogo assim que é sem sal, né? E por que acontece isso muitas vezes, né? Porque a gente acaba pegando algo que parece um jogo, né? É um para-jogo, é um simulacro de jogo. A gente pega algumas características que foram recortadas de algo que era um jogo e coloca ali um conteúdo, né? Sobrecarrega demais aquela estrutura e aí a partir de agora, bom, é um jogo educativo, né? Então, assim, eu acredito que não existe essa guerra entre diversão e aprendizagem. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, as duas coisas elas andam juntas, né? Andam de mãos dadas. E então é a primeira coisa que eu tento afastar quando eu falo sobre jogo na área educacional. Não precisa necessariamente ser um jogo educativo. Todo jogo, a meu ver, tem um potencial educativo, é, desde que a gente consiga enxergar esse potencial, né? Se a gente pega aí desde a antiguidade, jogos, as brincadeiras, esses processos culturais, eles muitos tinham assim um porquê de existir assim de um ensinamento por trás, né? Então hoje o que a gente faz de pegar um jogo de entretenimento e levar para a sala de aula efetivamente a gente está se valendo desse potencial gigantesco que tem numa estrutura de um jogo. Então, uma pergunta que me fazem muito, né? Como escolher um jogo? E aqui o que eu estou falando é experiência minha, né? Eu não sou o dono da verdade, o que eu estou dizendo aqui não é assim, então o Rafael falou, então é assim que se faz, né? Então ele é o cara que está certo. Não, isso aqui é o que eu desenvolvi ao longo da minha caminhada, que me pareceu correto. E aí eu compartilho com vocês para que, né, vocês deem uma olhada no que faz sentido para vocês. Então, assim, sempre vem alguém e me pergunta aquela diquinha, né? Qual que é o jogo legal ali para colocar na sala de aula? Qual que é o jogo ali que meus alunos vão ficar mais engajados? Qual que é o qual que é o jogo que eu vou promover aprendizagens? Pega aí a LDB, BNCC, como é que eu vou trabalhar isso, né? Qual é o jogo ali que trabalha todas as competências ao mesmo tempo? Gente, não existe assim o jogo especial, aquela diquinha especial que você larga ali e o jogo automaticamente faz todo mundo aprender, é uma maravilha, você só larga na mesa, não precisa mais nem de professor, né? Então, como escolher um jogo? Primeira coisa, objetivo claro, né? Qual que é meu objetivo com esse jogo? Olha, como nós somos vistos muitas vezes, né? Aí vai o professor do joguinho, né? O cara vai passando no corredor, né? Lá vai o professor do jogo, lá vai o professor que fica matando aula com o jogo. Então, assim, objetivo claro. Um objetivo claro permite uma justificativa perante esses olhares que vão julgar a gente em todo o tempo por estar trabalhando com o jogo. Então, o objetivo claro é saber o porquê da gente estar escolhendo, saber o porquê da gente estar montando essa proposta. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente vai escolher um jogo. Outra coisa para ajudar na escolha de um jogo para ser usado em sala de aula é a questão do repertório. Também não adianta o professor nunca jogou um jogo na vida, a única coisa que o professor conhece é canastra, e aí quer chegar lá, quer pegar um board game, pegar um RPG e colocar na sala de aula, e aí chega o aluno e pergunta, professor, se eu usar o Goblin em vez de usar o feiticeiro, quanto que eu ganho aqui de poder de magia? Aí o professor vai... O que é Goblin? Né? Então, assim, o professor precisa ter um repertório, precisa saber o que se está fazendo, né? Quantos professores aí, né? Agora uma crítica direta, né, ao professor. Quantos professores aí dão aula de coisas que muitas vezes não tem a menor ideia do que se está dando aula, né? Então, quando a gente vai montar as propostas, a mesma coisa, a gente precisa ter um repertório, a gente precisa ter um domínio. Você não precisa ser o mestre das galáxias, de saber conhecer todos os jogos, saber tudo sobre aquele jogo, mas um mínimo de repertório a gente precisa.
Se eu chegar para alguém e disser, eu com meus alunos eu prefiro jogar um euro. Mas o que é euro? Né? Tem que saber, tem que ter, os jogos têm suas nomenclaturas próprias, têm suas regras próprias, têm essas nuances, né? Então a gente tem que ter um mínimo de repertório, tem que ter, conhecer um pouquinho, né, do que a gente está fazendo. E outra coisa, né, que já tinha comentado antes, que é a diversão em primeiro lugar, né? Não adianta eu pegar o jogo que é super especial lá, que trabalha 400 mil competências, se quando eu chegar ali e der a proposta para o aluno, o aluno vai jogar ali a primeira vez, porque está obrigado, né, porque ele está na aula, e aí depois, nunca mais na vida, ele vai querer saber daquilo. Eu acredito que um jogo assim que tem um potencial mesmo de ensinar é aquele jogo que depois da aula o aluno vai sair e vai ficar pensando, como é que eu vou jogar aquele jogo? Onde é que será que eu encontro aquele jogo? Eu queria continuar jogando. Então, assim, se a gente consegue passar dessa etapa, a gente já está avançado aí, né, no nosso processo de trabalho do jogo em sala de aula, né? Então, acredito que sejam alguns passos interessantes, né? E lembrar também que o jogo ele tem que ser voluntário. Eu não posso obrigar alguém a jogar. Não, agora vocês vão sentar aqui, vocês vão jogar esse negócio e vocês vão aprender. E quem não aprender tá na rua. Então, lembrar que o jogo, a participação no jogo, aquele contrato que existe entre os jogadores, isso é voluntário. Não tem como forçar isso aí, senão fica extremamente artificial e fica enfadonho. O cara tá ali, sabe, não tá aproveitando aquilo. Então, assim, a gente tem que saber que pode existir o espaço para o jogo dentro de qualquer sala de aula, mas que não é todo mundo que vai se sentir confortável, não é todo mundo que vai querer partilhar daquele momento. E a gente tem que entender isso, tem que respeitar, né? Então, não é porque a gente gosta muito de jogo. Eu sou apaixonado por jogo. Você começa a falar comigo sobre jogo, eu poderia passar uma madrugada inteira falando. Eu sempre comento com meus alunos, né, que eu gosto tanto de jogo que se me convidar para jogar par ou ímpar, eu sou o primeiro da fila, tá lá. Então, assim, a gente tem que saber que pessoas são diferentes, né? Então, isso aqui são algumas recomendações que para mim deram muito certo e que eu vejo progresso, né, com os meus alunos quando eu trabalho. Então, aqui eu trouxe a questão do voluntário me lembra algumas oficinas que eu fiz, né? Eu iniciei um curso de formação de mestres de RPG lá aqui no campus Bento Gonçalves, do Instituto Federal, e aí é voluntário, porque não é no horário de aula. Então, quem queria fazer o curso veio, se matriculou ali, vieram ali no turno contrário, participaram, e aí tanto adolescentes ali que estavam no ensino médio, quanto adultos, né, gente que já tinha até terminado a graduação, voltou lá para participar. Então, assim, foi um período muito interessante ali para fazer esse trabalho com eles e também dar a possibilidade, né, de eles experimentarem, porque o RPG é o principal jogo que eu trabalho, né? E esse curso de extensão especificamente foi bem interessante para trabalhar com eles a questão de formação de mestres, só que muitos deles ainda não tinham uma experiência muito aprofundada com RPG, alguns não conheciam muito bem. Então, nessa experiência em específico, eu fiz com eles um sistema de rotação. Eles já tinham um sistema que eu tinha escolhido ali, eles tinham as fichas prontas dos jogadores e tinham a história pronta, toda escrita, com o passo a passo do que tinha que acontecer. E aí eles começavam a jogar e dava tantos minutos, acontecia uma rotação, todo mundo pegava o que estava na mão e passava para o lado. Então, o cara que estava jogando com o guerreiro depois passava para o mago, que depois passava para o, sei lá, qualquer outro personagem. Quem estava como mestre passava a história para o próximo, e assim eles iam se alternando. E foi muito interessante para ver as divergências ali, né? Assim, então vocês estão andando e vocês encontram uma porta. Aí o cara do lado já narrava diferente. E aí vocês vão atravessar um lago e tá chovendo e vocês não enxergam nada. Então, essas coisas me fizeram perceber que tinha um potencial também muito maior da gente trabalhar o jogo dentro da sala de aula por questões que apareciam dentro do jogo. Então, é aí que eu queria chegar, né?
quando a gente vai trabalhar com adultos, principalmente, né, que é geralmente o público que a gente encontra no ensino superior, a gente precisa trabalhar os porquês, né? O adulto, ele precisa de um porquê. Não pode simplesmente chegar lá numa sala de aula com um monte de adultos e dizer, agora nós vamos jogar. E aí, tá, mas por que que nós vamos jogar? Por que que eu vou perder meu tempo com isso? Por que que eu vou... Eu vim aqui para ter aula e agora você me aparece com um jogo aí e qual que é a moral disso aí? Então, a gente começa por essa aproximação, né? E aí eu volto naquela ideia que eu falei no começo, né? De ter um propósito muito claro por trás do uso do jogo, né? Então, a gente começa trabalhando com isso aí. E aí entra a minha ideia de usar o jogo, principalmente dentro da sala de aula do ensino superior, que é um conceito que eu comecei a desenvolver na época que eu estava escrevendo a minha tese de doutorado sobre o jogo como uma ferramenta de inclusão na escola, mas não uma inclusão assim, essa essa inclusão livresca, né, de a pessoa com deficiência, a pessoa isso, a pessoa aquilo, não. Inclusão no sentido de permitir que todos possam gozar daquele espaço. Então, nisso, eu trabalhei um conceito que eu consegui depreender de dentro do jogo, que é o jogo como motor de conflito. A gente leva ele para a sala de aula, tá tudo bem ali entre os colegas e tal, só que no momento que eles saem de aluno e passam a jogador, e aquele jogo começa a mexer alguma coisa com eles, eles começam a passar por algumas situações que não são situações de sala de aula, né? Você tem que atravessar um rio a nado, não é uma coisa que costuma acontecer dentro de uma sala de aula, mas você ter que escalar uma parede para entrar escondido num castelo, ou então até às vezes decidir sobre a vida de um outro personagem, matamos, não matamos. Isso aconteceu muito quando eu trabalhei com os meus alunos, eu estava jogando com eles um RPG chamado A Bandeira do Elefante da Arara, que ele se passa no Brasil colonial, e aí mescla também elementos do folclore brasileiro. Então eles encontram com o saci, boitatá, magia, e só que fora essa parte mística, né, muito bonita do jogo que a gente vê, tem também um quesito muito forte que se passa na época da escravidão, né? Então começam a emergir alguns problemas dentro do jogo, que é aí que entra a parte do professor de problematizar isso com os alunos. Mas não aquele negócio assim, estamos jogando, ok, agora pausa. Você viu que quando você estava no jogo com o seu coleguinha, você respeitou ele? Ou você viu que tal coisa... Não, não é essa a ideia, né? É a gente gerar um conflito e ver como os alunos se portam diante daquele conflito. E também não é uma coisa muito artificial. Eu via os alunos acalorados, tinha uns que às vezes até levantavam na mesa, não, tu não pode fazer isso, porque a vida do fulano não é uma coisa que tu pode decidir. Aí o outro, não estou nem interessado com a vida do fulano, eu estou interessado no ouro, por mim se tiver que matar, mata mesmo. Então, assim, são esses conflitos que dentro de uma sala de aula no ensino superior permite uma problematização muito mais aprofundada do que se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, no ensino médio, em que eles ainda estão muito ali iniciando nesse espírito crítico, né? Eles muitas vezes aceitam o que está ali, tá, tem que matar, mata mesmo. Então, assim, isso que eu acho que é de interessante de a gente conseguir encontrar um espaço dentro da sala de aula do ensino superior para usar um jogo. Então, claro, esse é o meu ponto de vista do RPG especificamente, né? E a gente entra em board games, né? A gente pode também começar a trabalhar com coisas nesse sentido também. Então, assim, essa é uma face, né? Que eu não quero me alongar muito, né? Porque às vezes eu me empolgo e fico falando. Essa é uma face do jogar o jogo, mas aí eu entro também no que a Vicky e no Cássio falaram, na parte do criar o jogo. Às vezes o pensamento crítico de jogar o jogo é um, e o pensamento crítico de criar um jogo é outro. Porque aí você passa para o outro lado do balcão. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou escolher isso? Por que essa regra faz sentido?
Por que que eu vou impedir alguém de fazer isso, né? Então, a gente abre um outro leque de problematizações que a gente pode trabalhar em sala de aula, e aí a gente vai para aquele lado da cooperação, de defender um ponto de vista. Às vezes, eu acho melhor fazer assim, não, mas eu não acho. Então, claro que esses exemplos que eu estou dando, eles são muito superficiais, né? Mas no correr da situação, o professor também tem que estar preparado para ver coisas que vão, né, pegar assim aqueles pontos às vezes meio escondidos, meio obscuros, né? Quem já trabalhou com jogos teatrais sabe que às vezes de uma pequena cena de teatro a pessoa começa a se abrir, daqui a pouco já tem um lá chorando porque estava lembrando de problemas que ele tinha. Então, assim, o professor tem que estar atento a tantas outras coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Mas, assim, é um trabalho possível, é um trabalho legal, dá para tem uma infinidade de opções que a gente tem, né? Então, assim, já vou tacar adiante, né? Porque eu quero ir para a discussão, né? Eu quero aí abrir para todo mundo falar, para o pessoal perguntar. Então, assim, aí estão os meus 2 centavos aí a, a nossa mesa, né? Jogos no ensino superior. E deixo aqui também meus contatos, se alguém quiser entrar em contato comigo lá no Twitter ou no Instagram, no YouTube, Ciência e Dragões, né, que é o meu canal, que eu falo sobre pesquisa acadêmica com jogos. Tá meio parado agora, né, porque correria total agora, final de ano, mas pretendo voltar a gravar vídeos, né, fazer postagens, enfim. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês e fico às ordens aí para os próximos debates. Tá mutado, Francis. Óbvio. Eu imediatamente percebi, mas se isso não tivesse acontecido, nós não estávamos numa pandemia. Faz parte da maldição. Pessoal, então agora a gente abre para mesa perguntar-se, bem como para demais pessoas que queiram, seja por mensagem aqui no chat, seja por áudio, fiquem à vontade para fazer as suas colocações, perguntas. Quem quiser conhecer um pouco mais das práticas que foram discutidas aqui, como vocês viram, e eu já imaginava pelo convite que fiz às pessoas, as práticas são bem diversas entre si, mas eu acho que esse que é uma das características que torna mais ricas a proposta da mesa aqui. São abordagens diferentes, uma mais por jogos narrativos, role-playing game, outra que é mais a criação e uso de jogos na própria abordagem do ensino, como a Vicky fez, e o do Cássio, que é, assim, é o uso de jogos e a formação de designers de jogos. Então, que é quase Inception do jogo, né? Então, eu acho que é muito interessante o diálogo entre essas 3 abordagens. E fico aqui mais para mediação, mas se vocês se medrarem nas perguntas, eu faço pergunta também. Só vou dar prioridade aos participantes e à própria mesa. Podem se inscrever por... comentário até. A mesa vai falando em si, mas aí eu não achei no Zoom. Aqui, ó, achei agora levantar a mãozinha. Tá. Tá. Podem levantar a mãozinha ou dizer, eu quero falar, eu quero ter uma pergunta, que daí eu vou chamando as pessoas. Então, só um comentário, né, que o Rafael tinha comentado ali sobre essa diferença, né, entre jogos de entretenimento e jogos com a proposta educativa, assim. Isso é uma coisa bem difícil, né, de lidar. Eu lido muito isso com os alunos do curso de desenvolvimento de jogos. Então, assim, a gente tem, né, a extensão que a gente trabalha, né, e a gente trabalha quase sempre no desenvolvimento de jogos nas disciplinas de extensão, são jogos com fins educativos. E acontece que daí os próprios alunos que vão desenvolver os jogos já começam o semestre não gostando já dos jogos que eles vão desenvolver. Porque o pensamento deles é que o jogo que eles vão fazer, que tem uma finalidade educativa, vai ser chato, vai ser ruim, não vai ser muito divertido, porque precisa ensinar alguma coisa. E aí é difícil, sabe? É difícil
fazer com que o aluno entenda que, cara, é um jogo, não é uma apostila, sabe? Não, é um jogo, faz com que o jogo seja massa. Esse é o teu papel, tu é um desenvolvedor do jogo, tu tem que fazer com que o jogo seja legal para as pessoas jogarem. E aí tu coloca, de alguma forma, o conteúdo disso. Não precisa ser assim, tipo, tu tá jogando um negócio e aí para tu matar um boss, tu tem que acertar uma resposta de um quiz. Isso é um saco, né? Isso não é legal. Quem é que vai jogar um Dark Souls e aí vai matar o boss, tem que acertar um quiz. Então, assim, vocês gostam de Dark Souls? Por que que tu não faz, então, o teu jogo que... Claro, tu não vai fazer, né? Mantendo, né, o escopo e as proporções devidas, né? Mas por que que tu não faz um jogo assim? Né? Qual é a experiência de jogo que tem? Por que que tem que ser um jogo que tem um monte de texto para colocar aqueles blocos e páginas de informações para fazer o aluno entender o que que é tal, sei lá, tal doença, tal negócio? Por que que tu não faz, então, o teu personagem ser, né, alguém que está lidando com aquilo? E aí, aos poucos, a gente está conseguindo, assim, isso é legal também, né? De fazer alguns alunos, e claro, varia também, né? De aluno para aluno, de turma para turma, mas aos poucos a gente está conseguindo mudar isso, né? Ao longo dos semestres, assim. Então, semestre passado, a gente teve um jogo que era sobre, tipo, sobre Covid, assim, sobre a pandemia, mas ficou muito legal o resultado final, porque era assim, não era tipo um jogo ensinando o que que era o Covid, um jogo, né, dizendo o que que tinha que fazer. Não, tu era um piá que trabalhava, que morava com a avó, até o nome do jogo ficou Quarentena da Vovó. E aí tu era um piá que morava com a tua avó, e daí tu tinha que trabalhar, precisava trabalhar para sustentar. Tinha alguns minigames, assim, sabe? Um minigame de ir no mercado. Daí, se tu tivesse sem máscara, tu não entrava no mercado. Se tu tinha que comprar as coisas, tu tinha que ser rápido, porque se tu ficasse muito tempo dentro do mercado, ia aumentando lá a tua chance de pegar a doença. Tu tinha que, antes de chegar em casa, limpar tudo com álcool, sabe? Então não tava escrito assim, você deve fazer tal coisa sempre que chegar em casa. Não, tá no jogo, né? Se tu não, sei lá, se tu não lavar as mãos, se tu não usar máscara, se tu não passar álcool nas tuas compras, tu vai ter mais chance de pegar o vírus, e aí mais chance de passar para tua avó, e aí, né, pode ser que a tua avó morra, por exemplo, né? Então, a ideia do jogo era passar esse conteúdo todo, mas durante o gameplay, assim, né? Não, tipo, um passo a passo de como fazer as coisas. Então, é uma coisa muito real isso, né? E que a gente tem que bater bastante nessa tecla para os alunos conseguirem entender também que os jogos que são para ensinar alguma coisa, eles não precisam ser chatos, assim, né? De forma alguma, assim. Eu acho total isso aí, tanto é que a gente está vendo uma evolução nisso, né? Quando eu comentei é porque, assim, ainda é uma visão majoritária, mas tem muitos estudos que vêm sendo feitos que mostram que não é bem assim, né? Que as pessoas estão tomando consciência. Inclusive, o próprio fato de a gente usar jogos comerciais para ensinar mostra que quem faz o jogo ser educativo é o professor e não muitas vezes o desenvolvedor. Claro que se o desenvolvedor der uma mão, a gente agradece, mas, né, por exemplo, teve um colega meu que é professor de português, de literatura, que ele trabalhou toda a parte dos deuses gregos usando God of War. Então, assim, né, alguns podem até, né, achar assim, né, levar o God of War para a sala de aula, mas a gente sabe que no fim das contas eles jogam, tá? Independente do tanto de violência que tem ou outras temáticas que aparecem. Mas aí o cara tá jogando, o cara tá vendo lá e tá aprendendo, só que ele não tá ali lendo as coisas, ele tá vendo, ele tá vivenciando aquilo, né? Então, quando eu reclamo de jogo educativo, é a antiga concepção que se tinha de jogo educativo, né? Então, hoje ainda bem que está mudando, né? O Pedro fez duas colocações. Vicky, fique à vontade. Depois a gente vai para as perguntas. Bem, eu acho, se é o Pedro, mesmo o Pedro que estou lendo aqui, ele fez uma pergunta antes da outra pergunta. Qual o melhor sistema de RPG
para um jogo educativo / em sala de aula. E depois e o jogo de cartas da bruxa está disponível? Não, Pedro. Eu inventei, eu fiz, eu passei contato e usei durante muito tempo. Os temas podem mudar. Não. Eu me baseei no Uno. Eu só inventei a bruxinha, mais nada. E por que bruxa, pergunta? Porque os alunos têm essa ideia de que provas e tudo mais, os bruxos somos nós, né? Os maus. Então eu falei que eu era bruxa mesmo e que eu ia ter essa carta na minha mão. Enfim, e virou, e os alunos passaram a não ter tanto medo de bruxas assim. Então, não. Eu vou secundar o Rafa aqui na proposta, já toda na intimidade, Rafael, tô chamando de Rafa. Se até o correio me chama de Frank para me dizer para pagar a taxa de despacho, então eu acho que eu estou no meu direito. O Estado brasileiro já me apelidou. Pessoal, o RPG, esse do A Bandeira do Elefante da Arara, eu acho que é um bom, acessível. Então, em termos de custo, ele é bem acessível. Há alguns outros que eu também queria te ouvir, Rafael, mas o Cássio também, se tiver experiência com isso, mas que eu tive a experiência de utilizar com algumas bolsistas do Pesadelos Artificiais, que é a nossa atividade de extensão. O Tales from the Loop, que é o ano zero, né, o Year Zero, é muito simples, muito simples. Então, e é uma proposta narrativa compartilhada. Um outro que não é muito conhecido, mas que eu achei bem interessante, é o Dust Devils, que ele é um passinho a mais de uma narrativa solta, porque ele tem atributos, só que os atributos você usa, como é uma coisa faroeste, você usa as mãos do poker para comprar cartas e compor os naipes. E aí você joga sempre contra o mestre. Então, o evento, você vai ser bem sucedido no teste, você vai narrar a cena, caso você ganhe do mestre, e o mestre sempre tem que jogar melhor mão, não pode dar chance, porque ele é a dificuldade. Ao invés de tu rolar dados, tu faz isso. É interessante a proposta, mas é um pouco, cria um certo antagonismo. O mestre narra as coisas quando elas não dão muito certo, ou quando não acontece como era para ser, e os jogadores narram de acordo com o quão bom foi o sucesso. Daí tem uma escala dos naipes, da distância, né, do tipo, para dizer da cena, como que acontece. Então, essas formas de narrativa compartilhada são interessantes, mas eu não sei o que o Rafael pensa, o Cássio, a Vicky disse que não tem experiência com RPG, mas talvez seja mais desafiador para quem nunca jogou ser narrativa compartilhada, porque a pessoa tem que criar parte da história e tem que narrar o que aconteceu, então ela fica meio, tá, como é que eu faço? Eu tive essa experiência com as bolsistas ali que nenhuma delas tinha jogado. Tem uma disciplina, que eu dou no curso aqui, que é narrativa, né? Narrativa para jogos e tal. E aí uma das atividades que a gente faz com os alunos é o jogar RPG, né? Eu digo para eles jogarem RPG. E aí a gente escolhe, né? Eu proponho, assim, alguns sistemas e tal, e eles escolhem ou podem propor até algum diferente. E a maioria dos sistemas que eu acabo propondo são sistemas daí mais narrativos, né? Porque o foco é mais na narrativa em si. Então, acho que nunca teve algum grupo que jogou, por exemplo, Dungeons and Dragons, né? Que é o mais tradicional, assim. O Bandeira do Elefante da Arara, eu acho bem massa, também por ele ser nacional, né? Então, isso é bem legal, e a temática dele é bem diferente e massa, assim. Tem alguns outros que o pessoal costuma jogar, né, dos meus alunos, que é por exemplo, o Shotgun Diaries, que daí tem várias outras versões, assim, feitas por fãs, tipo, que é, sei lá, 5 páginas o manual, sabe? Tipo, Zombie Diaries, que daí é com zumbis, o Chainsaw Diaries, que é mais voltado para filmes de terror, mas tem diversas, né, implementações de acordo com o tema que quiser abordar, dá para, né, ver se tem algumas dessas. Tem o Fiasco, que é um sistema que, eu acho que é o Fiasco, se eu não me engano, que não tem mestre, né, que é todo mundo narrando junto, assim, e tal.
Então tem vários sistemas legais, assim, e tem bastante sistema também que é gratuito e bem fácil, assim, tipo, sei lá, poucas páginas de manual, não precisa de um monte de dados diferentes, né? Tu usa ou um baralho de cartas comum ou dados comuns, assim, também, né? Mas talvez o Rafael tenha mais sugestões aí também, né? É uma coisa que o Cássio comentou e que acaba sobressaltando, assim, é que nem tanto o sistema, mas mais a história. A gente tem diversos sistemas, uns mais complexos, outros menos, né? Por exemplo, eu comecei, a primeira vez que eu joguei foi o Dungeons and Dragons 3. Então, assim, a gente levava pelo menos uma semana para criar os personagens, para poder jogar depois, né? Então, hoje tem sistemas muito mais ágeis, né? O próprio D&D melhorou bastante nesse quesito. Mas, assim, nem tanto o sistema, mas mais a história. O que me parece assim que vai fazer com que seja proveitoso dentro da sala é você fazer uma história que permita que os alunos tenham um contato com aquilo que se está querendo ensinar. Então, se o objetivo é debater, vamos construir uma história que vai permitir com que eles possam debater. Se o objetivo é dar para eles uma semi-experiência, né, uma pseudo-experiência com determinada coisa, vamos fazer uma história que proporcione isso. Então, assim, existem ótimos sistemas que podem ser utilizados, né, na sala de aula, alguns mais voltados para a sala de aula, outros nem tanto, né? Eu gosto muito desse da bandeira do elefante da arara, porque ele já foi concebido pensando em escola, né? Então, ele já foi concebido pensando no ambiente educacional. E, e ele é uma prova de que um jogo, para ser educativo, ele não precisa ser chato, né? Porque, assim, você pega o livro, ele é maravilhoso, as regras são muito bem escritas e assim, em momento algum ele fica com aquele ar de você estar aprendendo tal coisa. Então, assim, vale muito mais do professor encontrar uma história que possa proporcionar as aprendizagens que se objetiva e não tanto o sistema. Mas se tivesse que recomendar um, seria a bandeira do elefante da arara, não para puxar a sardinha para o meu assado, né? Porque o assado não é sardinha, porque, né, o capítulo que tem sobre o uso do RPG na escola, o Christopher me convidou para escrever. Então, no final do livro tem um capítulo sobre RPG na escola. Mas é uma sugestão. E aí, qualquer outro sistema aí que você quer pegar, sistemas gratuitos, por exemplo, mais 2D6, é um sistema gratuito que você pega lá o PDF e sai jogando, também pode usar, né? Acredito que seja isso. Lembrando que tem um eixo aqui no evento da GenCon online que é especificamente sobre RPG e educação. Então, se vocês pegarem aquele PDF geral, eu posso mandar aqui para vocês, que tem toda a síntese de toda a nossa programação. Vocês encontram num dos eixos ali. Eu vou mandar a mensagem aqui, as diferentes fontes, que tem várias atividades que estão acontecendo. Assim, pessoal, algumas pessoas perguntaram sobre a gravação das atividades, porque, enfim, nós não estamos em vários lugares ao mesmo tempo. Essa daqui eu vou gravar, está sendo gravada e vai ser disponibilizada como mensagem, eu vou mandar para todos que participarem das atividades. Então, que a pessoa já recebe direto, eu faço um upload para o meu canal ali, um link direto, e as pessoas podem visualizar. Mas eu suspeito que a gente vai depois fazer um esforço coletivo, que vai demorar um tempinho para editar tudo, mas para colocar isso num canal só. Suspeito que essa é a ideia. Então, pelo menos todas as gravações que derem certo, que o pessoal conseguir fazer, a gente disponibiliza depois. Então, a minha sugestão para o Pedro seria mais acompanhar esses, para a gente também falar de outros tópicos aqui. Como ninguém perguntou, vou eu perguntar, né? O papel da pessoa que faz a mediação é um pouco esse. Diga, Vicky, por favor. Bem, eu não sei se... Ai, eu tenho que abaixar essa maldita dessa mão. Abaixar a mão. Se o Pedro Novaes perguntou isso para nós três, ou se ele perguntou por perguntar, mas achei interessante. Ele diz assim, você pode ser qualquer um de nós, que esses jogos funcionam pela teoria de Paulo Freire?
Os jogos estão criando situações para contextualizar a matéria? Bem, eu acredito, né, não sei se foi direcionado para mim, não, mas Paulo Freire, educação, faculdade de educação, eu bati o olho. Eu acredito, o Pedro, que todo jogo, primeiro, ele, ao ser prazeroso, ao ser voluntário, não importa qual autor, esse autor será trazido à tona. Como o jogo não existe sendo obrigado, né, como o Rafael e o Cássio falaram, pelo menos eu, sempre tem a possibilidade. Você quer fazer prova, faz. Você não quer escrever, escreve. Ou seja, o jogo emerge como uma possibilidade que não é imposta. A única restrição que eu faço é, todo mundo aqui que quer participar vai montar, escolheu, escreveu, pesquisou. Então, você pelo menos assiste e o que eu vou te perguntar é o que você entendeu daquilo que seus colegas quiseram te ensinar. Ponto. E é essa a pergunta. E nesse sentido, Paulo Freire está presente, porque a pedagogia da autonomia, por exemplo, a questão da autonomia é a base de um jogo. A solidariedade é a base de um jogo. Então, quando você trabalha teóricos nesta linha da educação ou da psicologia de educação, você vai necessariamente estar colocando esses princípios nos jogos. Os meus colegas que são professores, contextualizam a matéria? Evidentemente que sim, não existe jogo sem contexto. Por mais que seja arbitrário, que seja maluco, que seja inventado, um planeta que não existe, não importa, o contexto vai ter que ser criado. Não se joga no vazio. O vazio não proporciona criatividade, não proporciona nada. Então, eu acho que esses jogos, mesmo eu não conhecendo muitos do que falam, funcionam pela teoria de Paul Freire? Todos. Com certeza. Eu poderia falar de todos os livros, mas não é esse o foco. E eu não sei o que o Cássio, o Rafael ou o Francis pensam, mas eu acredito também que os jogos estão criando situações para contextualizar a matéria, com certeza sim, porque não existe. A gente não vive sem vínculo, sem contexto, sem ter imaginado junto com para poder jogar. Não existe, a gente imagina junto. Se não é uma imposição, se é uma imposição fica chato. Eu posso dar dois exemplos bem simples. Até pensando, a gente pode falar de jogos tradicionais, a ver que puxou um pouco mais deles, jogos comerciais, e isso vai aparecer em outras atividades aqui desse eixo e da Ginkgo Online do modo geral, sobre educação, mas eu diria que a questão é, a despeito de ser jogo tradicional, jogo comercial, jogo de mercado de massa, banco imobiliário, jogo da vida, enfim, o ponto é como você vai fazer o uso. E necessariamente, às vezes, nem precisa de uma adaptação. O que eu tenho feito, tem um exemplo bem simples, é o Black Stories. Eu usei uma história do Black Stories, eu fiquei lendo Black Stories, eu tenho quase todos. Eu fiquei lendo porque eu pensei, isso eu usei presencial, mas eu também usei em aulas aqui pelo Zoom. E o que aconteceu? Uma disciplina sobre sociologia, teoria sociológica 1, que a gente estuda Marx, Weber e Durkheim, o que aconteceu? Eu tinha que explicar lá o conceito de ação social do Weber. Aí tem uma tipologia, 4 tipos de ação social: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com respeito a valores e com respeito a fins. É uma tipologia, e não tem... Algumas pessoas tinham dificuldade em entender a abstração, porque os tipos são montados à cabeça do autor. Eu digo, tá, vamos tentar fazer um exemplo. Como é que faz a aplicação prática, né? Não tem experimentação em sociologia. Então, pega pessoas e joga num mini Big Brother lá para ver como é que elas se comportam, né? Felizmente, já fizeram coisa parecida. Então, o que eu fiz? Eu apresentei uma história para eles. Uma moça chega num bar
e pede um copo d'água. O atendente puxa uma arma, mostra para ela, ela agradece e vai embora. Foi essa a história. E daí eles ficaram assim, como assim? Daí eu expliquei, vocês podem perguntar, então as respostas podem ser, que eu vou dar para não dizer indiferente, eu vou responder talvez, para não ser tão cruel, mas é sim, não ou talvez. Talvez não quer dizer nada. E sim e não vai conduzindo. É dedução, a partir das respostas sim, a pessoa vai acabar descobrindo e funciona. E eles começaram a pensar em violência, criminalidade, em várias coisas, e demorou uns 10 minutos, até que eles descobriram que a moça estava com soluço. E aí, como é que isso serviu para a minha discussão? Eu perguntei que tipo de ação social estava em questão aqui. Ação racional com respeito a fins. O sujeito não queria, ele queria ajudar a fazer passar o soluço, deu um susto nela, mostrando uma arma ao invés de dar um copo d'água. É racional com respeito a fins. A finalidade dele era fazer passar o soluço. Ele não fez isso porque ele estava com raiva dela, não era afetiva. Não é porque ele sempre, tradicionalmente, aponta uma arma para todo mundo que pede um copo d'água, porque não se pede um copo d'água em bar, né, Cássio? A água da torneira, daqui. Sai daqui, senão tem chumbo. Não se faz isso com as pessoas. E nem por valor. Ora, minha honra está em questão aqui, por isso eu não aceitarei isso, vai embora. Não. Também não. Então, funcionou. Outro mais complexo foi usar, e que daí demora bem mais tempo, não é 10 minutos, mas Black Stories e esse tipo de jogo que não precisa de papel, isso eu usei numa turma com 30. Então, e aí uns ficavam meio assim, meio assado, mas ele produz. Tá, mas o que aconteceu? Essa curiosidade, essa instigação, me parece que nesse mecanismo de perguntas e respostas, que Black Stories é só uma aplicação dele, né? Já existia antes, é só uma versão de um jogo muito mais antigo, de adivinha, basicamente. Só que é de adivinha construída, do tipo, não é uma pergunta direta. Você vai construindo, a partir de componentes, a adivinhação. Mas é basicamente um jogo de adivinha. Então, e outros que dá para fazer, do tipo, para a teoria, jogos de linguagem, Wittgenstein, eu uso codenames. Mas daí é uma coisa bem mais específica. Dixit dá para usar para várias coisas. Você pode usar um Dixit e dizer para as pessoas que elas só podem fazer asserções que tenham a respeito à psicanálise, por exemplo. Tu usa um Dixit para psicanálise, para psicologia, maravilhoso, vai funcionar. Se for o Jungiano, então, mais ainda. Claro, vai ser uma viagem, mas é esse o propósito. E aí, se for algo que simbolicamente possa ser manipulado, você restringir o Dixit faz com que as pessoas associem elementos. Elas estão aprendendo com aquilo? Sim, porque é uma interação social. Então, a questão não é assim tão moldar em caixinhas. Eu acho que eu concordo muito com a Vicky nesse sentido. Eu acho que, pelo que o Rafael mencionou também. E eu queria perguntar para o Cássio o que ele pensa disso como designer. A questão, né, de criar o contexto, né, se os jogos estão criando situações para contextualizar a matéria. No meu caso, é mais fácil responder porque eu digo que o jogo é o contexto da matéria, né? Então, para mim, é diretamente, assim, trabalhar com jogos, com jogos é a matéria, é design de jogos. Então, eu tenho que trabalhar com jogos, né? Não é tipo uma opção, estou trabalhando o jogo para contextualizar um conteúdo. Não, o conteúdo é o desenvolvimento do jogo em si. Então, a gente acaba usando outros conteúdos, até às vezes, como uma ferramenta, né? Mas sim, eu concordo muito com o que a Vicky falou, assim. É jogo. O jogo funciona, sabe? O contexto funciona. Eu tive outras experiências daí, não era com ensino, né, superior, como é a nossa mesa, mas foi com ensino fundamental, que era trabalhar desenvolvimento de jogos com crianças, assim, acho que era a quarta série, se eu não me engano, faz alguns anos já isso. E aí a gente viu como era tudo muito, assim, o ensino é tipo, tu precisa ter uma, sei lá, sabe, é tudo voltado para uma nota, assim, para receber uma nota, para o resultado final, e a gente, tipo, cara, não interessa se vai ter um jogo pronto no fim, sabe? Foi uma oficina que a gente fez durante alguns meses, assim, e tipo, cara, interessa se vai ter o jogo final, a gente desenvolveu um jogo de tabuleiro com as crianças, assim, e
E era o que importava era o processo. Tipo, numa semana uma criança estava, sei lá, desenhando os personagens, na outra semana não queria mais. Vai ver lá se precisam, se alguém, o grupo que está escrevendo a história dos personagens precisa de alguma ajuda, vai lá, tu quer fazer o quê? Tu quer, eu quero recortar as peças, então recorta, pega aí. E foi muito massa aquilo, assim, ó, muito, muito massa. Criança que chegava assim dizendo que não sabia desenhar nada. E aí, meia hora depois, estavam desenhando um monte de coisa, assim. Teve um gurizão que chegou numa outra semana, assim, com uma cartolina, assim, com os desenhos gigantes e tal, dizendo que ele tinha virado professor de desenho do irmão mais novo dele, com as coisas que a gente tinha ensinado ele e tal. Então, sabe, foi um processo muito massa, que assim, não tinha, no final das contas, teve um jogo, assim, mas que, tipo, nem funcionava muito bem, sabe? Mas tinha um contexto, assim, de que a gente entrou no lugar de uma oficina que tinha, de uma ONG que dava aula de inglês, assim, pra gurizada. Então a gente tinha um pouco disso, que tinha que ser com idiomas e tal. Então era tipo uma volta ao mundo que o personagem dava e enfrentava, assim, um chefe de cada país e tal. Então, ver todo esse processo. E a gente deixou tudo assim para eles, sabe? E a gente ia, claro, ia ajudando, né? Ia guiando o processo, mas era tudo da gurizada, assim. E até hoje eu lembro de um fato que a gente chegou na sala, assim, e aí a gurizada já começou a loquear e tal, e aí um piá levantou para pegar, sei lá o que, assim, e aí uma professora que tava lá pegou e começou a gritar com senta, vai sentar, que não sei o que e tal, e nós, não, que sentar nada, todo mundo bota as cadeiras pro canto aí, vamos abrir esse espaço aqui, não vamos, ninguém vai sentar, quer correr no pátio, vai correr, e, cara, o legal era o processo, sabe, era o processo, assim, era fazer a gurizada enlouquecer mesmo, então, tipo, toda essa questão do contexto, sabe? Tipo, qual era o contexto de sair correndo no pátio? Uh, sei lá, mas era, tipo, fazer brotar uma criatividade que uma criança de 10 anos já estava engessada, assim, sabe? Então, foi muito massa, assim, aquilo que a gente fez. Uma pena que nunca mais fizemos de novo, né? O pessoal que tinha esse grupo, assim, acabou muito indo embora da cidade e tal. Então, acabou se desfazendo isso. O que eu fico pensando, às vezes, também é uma preocupação que o... perdão, Vicky, pode... Era só um tópico que o Rafa mencionou e que eu lembro, por conhecer a tese dele, que da violência, que é uma preocupação constante, ainda mais em ensino médio e com crianças. Porque a violência, o conteúdo tem violência, por conta de todos os pânicos morais em torno dos jogos desde os anos 80, né? Pânicos satânicos e outras coisas do tipo, especialmente RPG. E eu fiquei pensando, o professor que usou o God of War, não tem coisa mais sangrenta e de moralidade duvidosa do que mitologia, né? Porque o Deus que mata a filha, o Zeus fazendo a esposa virar uma gota d'água que ele engoliu, depois nasce Atena da cabeça. Ela morreu. Então, tipo, a água foi. Não tem, assim, a violência do Kratos está lá matando os deuses. Mas os deuses que ele está matando não são exatamente umas pessoas muito legais, assim, nem ele é legal. Ninguém ali é mocinho. Mas está se identificando com o vilão. Está sendo uma pessoa interagindo ali. Tem uma classificação indicativa para o jogo e o conteúdo descritivo não é mais violento do que o conteúdo da Odisseia. Fique à vontade, Vicky. Posso? Não, eu só queria. Deixa eu baixar essa mão feliz. Eu só queria comentar o que o Cássio comentou, porque como eu dou aula, né? Já da minha idade eu sou aposentada, então eu dou aula só no programa de pós-graduação, mas até 19 eu dava aula na graduação. E na educação, a maioria dos alunos, ou quase todos, darão aula para crianças até o Fundamental 1, né? Enfim. E eles
não sabem, na grande maioria, brincar, jogar, rir. Isso que você falou, Cássio, de todo mundo ir para o pátio, quando aconteceu em uma turma que eu dei, todo mundo foi para fora das salinhas de lata que nós tínhamos no campo de futebol, quando pegou fogo lá, a Praia Vermelha, tivemos que ir para lá, um aluno propôs um jogo que ele aplicaria com pneus. E todos saíram correndo. Quase me mataram, porque uma sala de lata faz barulho. E é isso, respondendo à questão do que eu acho a importância do jogo, por exemplo, eu não sei RPG, mas a turma sabia. Eles propuseram. Ai, professora, desafio, faz um RPG. Ai, meu Deus, estou frita. Mas aí a monitora jogava RPG e a gente foi montando com aquilo que os alunos foram trazendo. E todos saíram correndo pelo corredor para fazer as coisas. Então, o que eu acho bacana de trabalhar com o espaço do jogo, não com o jogo, não importa se tabuleiro digital, o espaço do jogo é que a gente não prevê. Por isso que é muito importante o que o Rafael falou. Tem que ter um objetivo. Não é não ter nada. Você tem que ter uma direção. Isso não quer dizer que vai acontecer naquela maneira, daquele jeito. O aluno não quer mais escrever, desenhar, não desenha. O aluno não quer responder, não responde. E aí, o jogo acontece do mesmo jeito, porque é um espaço de escuta, de olhar, é um espaço de livre pensar e de livre criar. A gente está ensinando, quando abre esse espaço, a gente está ensinando, no meu ver, no ensino superior, uma revisão do que seja cidadania. No meu ver, né? Que se perpassa o tempo inteiro, ok, você vai chegar criativo em algum lugar. Vai manter a sua fantasia. Mas se você lá acabou a educação infantil, agora é sério. Fica todo mundo, como você viu, sentadinho. E aí vão-se 20 anos a gente sentadinho. É muito esquisito. Pessoal, ainda temos alguns minutinhos, 7 minutinhos, até 10 para 7 a gente tem a nossa sala livre, depois vai ter outra atividade. Mas o Arnaldo comentou aqui do stop motion, né, dos Nibelungos. Eu fico pensando, hoje em dia, tamanha... tem uma expressão, né, que não faz muito sentido em português, mas que é helicoptering parenting. Os pais que ficam sobrevoando os filhos, assim, ficam pairando. E se teve preocupação, bafafá, porque tinha uma morte no filme. Bem, mas então Bambi tem morte, Rei Leão tem morte. Não é para criança, não pode morrer. Somos ocidentais que não lidam com a morte, então, como a gente não lida, é melhor nem falar que existe. Então, às vezes, quando a gente diz respeito a esse tipo de coisa, é pavoroso. E a outra pergunta que nós tínhamos aqui, eu não sei se algum de vocês gostaria de responder, mas eu acho que vocês já meio que responderam. Quando a gente está pensando mais em ensino superior e a ideia de criar jogos, eu diria criar jogos, eu sempre falo para o Cássio, assim, eu não tenho intenção de criar jogo. Eu até capaz de algum dia criar algum, eu não duvido. Tanto que eu estou estudando isso agora, consegui me dedicar, orientando mestrado, daqui a pouco doutorado sobre isso, nas ciências sociais, né? Mas é mais pesquisar os jogadores e como as pessoas interagem, não é pesquisar para desenvolver um jogo ou a experiência do jogo em si. Mas me interessa imersão, narrativa e fluxo. Mas o Cássio é designer, ele ensina design de jogos. Eu não sou psicólogo, cientista social, não, sou jogador. E é um pouco como o Cássio mencionou do churrasco, eu diria do sushi, talvez, porque tem churrasco até, tudo bem, não é fácil fazer mas um bom, mas sushi é chato de todo jeito, não tem sushi fácil. E muita gente gosta de sushi, mas não faz sushi. Na verdade, muito pouca gente faz sushi. Então, a ideia é similar, você não precisa saber fazer para conseguir apreciar. E, nesse caso, o que eu fico pensando é que, às vezes, sermos criativos usando jogos existentes, sejam tradicionais ou comerciais que não sejam de difícil acesso, talvez seja uma saída melhor do que tentar criar um jogo para adaptar um conteúdo.
Eu fico pensando nisso, assim, muito. Ou fazer algo como a Vicky criativamente fez, do tipo, você implementa, usa uma mecânica de um jogo, como do Uno, e implementa e usa aquela mecânica para pensar outra coisa, ou para montar outra coisa. Então, isso é perfeitamente possível. E o que eu diria, enfatizando, que eu acho que a gente não falou tanto, e é uma experiência que é incomum, como eu participei de pelo menos umas 2 Game Jams, e da primeira Global Game Jam lá de 2017, eu lembro claramente do nosso Shockwave, essa experiência da Game Jam, pessoal, para o pessoal que não é do design, é muito boa. Porque eu ficava pensando, a gente tinha que fazer uma Project Jam, sabe? Fazer projeto e pesquisa em 48 horas, um grupo, para as pessoas aprenderem como é que faz. Porque é uma atividade, é uma coisa prática, você tem problemas para resolver e fazer. Então, às vezes, para formar pesquisadores, como é o caso nas ciências sociais, o que falta muito para a gente é isso. A gente tem, às vezes, aula de projeto e pesquisa que é só teoria. Então, eu sempre faço com muita prática, né? Eu faço 15 atividades práticas, os alunos quase me matam. São 15 avaliações. Então, cada etapa do projeto, e aí isso é uma nota. A segunda é o projeto final. Então, mas eles saem, me odeiam durante toda a disciplina, depois gostam de mim. O Rafael tá de mão levantada ali, ó. Vou baixar aqui. Eu tava já com 3 mãos levantadas aqui, assim, né? Essa aqui em cima e mais... Perdão. Ah, não tem problema. É É que que às amarela vezes... teu móvel, eu não enxerguei. Pois é que aqui a gente está de mudança, inclusive, então tá tudo de cabeça para baixo. Ah, olha só, é que às vezes eu quero entrar no fio da meada ali, assim, eu fico meio aflito, assim, porque ali, né, a Gleice perguntou, né, sobre a experiência de construção de jogo. Tem até um artigo que eu escrevi, que o título do artigo é Educar pela Pesquisa, Educar pelo Jogo, o RPG como estratégia na prática docente no ensino superior. E esse artigo, eu até vou deixar o link aqui, ele está no meu ResearchGate. Na verdade, lá tem todos os meus artigos, né, mas esse em específico, eu trabalho com a ideia de educação pela pesquisa, que é um tema que, para mim, é bastante interessante, porque quando a gente fala dessa ideia de criar jogo, o criar um jogo, no fim das contas, é fazer uma pesquisa, né? Você não tem como, assim, sentar e dizer, bom, agora eu vou criar um jogo. Aí você começa a olhar para o céu e espera aquela inspiração divina. Ah, então vai ser um jogo que vai ter aqui vai ter uns cubinhos, a pessoa vai ter que empilhar isso aqui e tal. Não é assim. O criador de jogo, ele não, talvez não academicamente falando, mas empiricamente falando, ele é um pesquisador. Então, para a gente criar um jogo, a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa ir atrás. E olha o quão rico isso é quando a gente fala numa sala de aula, porque às vezes é isso, às vezes não é o fato só de jogar o jogo, mas às vezes o fato de criar o jogo. E aí você pega assim, por que jogo educativo é tão chato? Bom, se jogo educativo é chato, vamos nós fazer um jogo educativo que não seja chato. E aí reúne os alunos, pensa lá num curso de biologia, num curso de matemática, vamos reunir aqui, vamos fazer um jogo de biologia que seja legal de jogar. Vamos pesquisar os conteúdos que a gente tem que desenvolver. Então, assim, isso que é tão legal do que o Cássio falou das Game Jams, né? Porque tu junta gente de tudo quanto é área, tem gente assim que não sabe uma linha de programação, e aí o cara que está programando não entende nada de biologia, mas eles estão lá trabalhando e está saindo uma coisa legal. Então, assim, o processo de construção de jogo, geralmente, ele é legal. Mas aí a gente entra de novo naquela coisa que a gente já falou, né? Tem que ser voluntário. Até para construir um jogo tem que ser voluntário. Mas nesse caso, acho até que dá para forçar um pouquinho mais, né? Porque se faz parte ali, né? Bom, o trabalho desse semestre vai ser construir um jogo. Aí, bom, aí bota o cara lá para construir o jogo. Mas são formas de abordar, tá? Podemos trabalhar com as duas vias. A gente já está se encaminhando, não, a gente chegou no nosso teto, mas eu apenas complemento para fazer o fecho aqui do que você acabou de dizer. A proposta, pelo que a Vicky mencionou nessa última resposta, o Cássio já tinha nos apresentado e o Rafael mencionou, bem, se a gente pensar no processo, não no resultado, como avaliação, o que você aprendeu com isso, como disse a Vicky,
o Cássio mencionou a mesma coisa e o Rafael que propôs também, podemos responder dessa maneira coletivamente, se vocês estiverem de acordo. Sim, dá para criar jogos, desde que o teu objetivo não seja ter um resultado pronto final, mas pensar no processo de criação dos jogos. Então, aí, e vocês acabaram de me dar uma ideia para avaliação na minha disciplina de ensino em jogos e ciências sociais. Adorei. Justificou a existência da atividade para mim, como se já não tivesse sentido. Então, pessoal, eu agradeço demais pela disposição de todos aqui e pelo prazer que tive em ouvir, mas vocês me propiciaram em ouvi-los. Vamos fazer outras coisas desse gênero. Estou tendo ideias também, porque temos aqui alguns grupos de ciências sociais interessados em pesquisar jogos, mas isso é coisa para o futuro. Então, agradeço demais pela presença de todos e todas. Aqueles contatos que foram deixados, o da Vicky pelo e-mail, o do Rafael, das publicações, das Game Jams do Cássio, eu vou mandar para todo mundo que participou aqui como mensagem. Posso mandar, Vicky, o contato? Tá. Então, e a gravação eu mando juntamente por link, por mensagem para todo mundo que quiser depois pegar um pedacinho que faltou. E tá aí o Arnaldo, o nosso mestre dos magos, que não desaparece quando a gente precisa, muito pelo contrário, faz a evocação, ele surge. Vamos fazer aquele tchau lúdico do Arnaldo? Então, todo mundo que quiser abrir o microfone aí, câmera, para dar tchau e bater palma, vamos lá. É um momento algazarra para terminar a fala. 1, 2, 3 e... Valeu, gente. Muito obrigado. Hein? Valeu. Valeu, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Agradecemos. Valeu. Muito bom. Valeu. Muito obrigado, galera. Excelente.